o nome do filme que eu falei é Cristeiros. Tem no YouTube. Legendado o filme. O filme é muito bom, cara. O filme é bom, bom mesmo. Os cristãos pegam em arma contra um governo. O governo tá contra o catolicismo, né? E os católicos pegam em armas, né? Contratam um general que no princípio era ateu, né? Aí o cara tinha uma mulher católica, a esposa católica, e foi por causa dela, ele foi ser general na guerra aí contra o governo. Eu ainda não assisti o final do filme, não. Tô assistindo aqui amanhã. Assista esse filme aí. Eu vou botar o link aqui no comentário. Vou botar um comentário fixado aqui, aí depois vocês olham o comentário. Viu? O filme é fantástico, né? Assim, atos heróicos, né, de mártires e acabam que pegam em arma. Católico não pode pegar, cristão não pode pegar em arma, né? Minha esposa às vezes ficou escandalizada porque tinha pena de morte, né? O catolicismo defendia pena de morte. Defende. Tem que ser pena de morte. Não posso matar, não matarás. Não matarás o quê? Tem que interpretar o mandamento, né? Não matarás o quê? Um inseto, um animal, ou um bandido que entra na sua casa e ameaçar toda a sua família, de matar a sua família. Legítima defesa é lícito, né? Uma guerra justa também é lícita, como foi o caso dos cristeiros. A perseguição, o pessoal matando cristão, eles pegaram em armas para se defender, né? E o lema era Viva Cristo Rei. Rapaz, é fantástico, é emocionante demais o filme. Quem não assistiu, assista. Boa noite, irmão, faz bem? Achei dando boa noite pro Mário, né? Respondendo o Mário. Tem um filme antigo chamado Covarde. Vou assistir esse filme aí. Terminar o filme dos Cristeiros esse fim de semana. Vou assistir o filme Covarde. Vou comentar aqui. Você, irmão Thales, poderia fazer um vídeo falando sobre os 7 sacramentos. E João Batista, é uma boa dica de tema para eu falar. Eu quero muito falar sobre os 7 sacramentos, né? É um tema que eu quero falar bastante, né? Principalmente o tema de matrimônio, né? Que foi um tema que eu estudei bastante, matrimônio, dos 7 sacramentos, né? E Eucaristia, estudei bastante, batismo também, estudei bastante. Então, qual foi o outro que eu estudei? Da penitência. A penitência foi um dos sacramentos que mais me impactou. Foi os 7 sacramentos. Até o nome da minha filha. Vem cá, Rebeca. Existe uma santa chamada Santa. O nome da minha filha, Santa Rebeca. Santa Rebeca, Santa Rárfica, né? Quando eu li a história dessa santa, né? Eu tava, poxa, o sacramento da penitência. Pode, Santa Rárfica. Então é o nome da santa, que me inspirou muito, me emocionou a história dela. Santa Rebeca. O nome dela? É. Poxa, meu nome é Rebeca. Pois é. Tá bom, tá liberado. O sacramento da penitência, rapaz, quando eu percebi que você tem o sacramento da penitência, quando eu era protestante, cara, o sofrimento, você vê o sofrimento, os protestantes odeiam o sofrimento, eles correm do sofrimento como o diabo foge da cruz. Católico não. Católico abraça o sofrimento e entrega a Deus como o seu sofrimento, ele configura a cruz de Cristo, como se tivesse configurado a cruz de Cristo. Você participar das dores de Cristo e você entregar a Deus pelas almas do purgatório, né, pela conversão dos pecadores. Eu tenho muita vontade de falar sobre os 7 sacramentos, só que eu queria fazer assim, bem organizado, né? O negócio é eu ter tempo para fazer organizado. Por exemplo, tem um vídeo que eu gravei agora, né, que era o Inferno Zero Absoluto, né? Falando sobre misturando física, literatura, e filosofia e psicologia do Victor Frankl, misturando tudo. Eu digo, rapaz, eu tentando, tá com tempo que eu quero gravar esse vídeo e ficar adiando, porque dá trabalho. Eu digo, quer saber? Eu vou fazer de improviso, vou fazer na tora. Aí de improviso saiu bom. Igual falar sobre o enigma quântico, né? Vê se você acha bem que o Ente Essência de São Tomás de Aquino,
tem o livro, a física quântica é o ramo mais difícil da ciência de todos os tempos. Isso, esse pequenininho aqui, ó. Pronto. Quem resolveu? Aí o Wolfgang Schmidt, lá no o Enigma Quântico, pô, ele diz, ó, apesar da explicação da física quântica, ninguém entendia o que era o mundo quântico, né? Mas estava aqui nesse livro aqui, fininho, 53 páginas, ó. Olha o gosto desse livro, bem pequenininho, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho em relação à minha cabeça, olha o tamanho desse livro. Ó, 53 páginas. Num livrinho desse, da Juventude de São Tomás de Aquino, o cara explica o que é a física quântica. Os ganhadores do prêmio Nobel, acaba que o Richard Feynman disse que foi o cara que teve o ramo mais exato da física quântica. Ele ganhou o prêmio Nobel em eletrodinâmica quântica. Ele disse, é impossível entender a física quântica. Por quê? Porque não leu Santo Tomás de Aquino, ó. Os caras não leram Aristóteles, não leram Santo Tomás de Aquino. Tava aqui, ó. Wolfgang Schmidt, lendo esse livro, disse, ó, tá bem aqui. Livrozinho é de 53 páginas. Mas só que, meu amigo, quem escreveu esse livro aqui foi Santo Tomás de Aquino. Eu fiz de improviso, o vídeo ficou bom, né? Ó, muitos anos que eu quero gravar o vídeo. Eu digo, rapaz, eu vou gravar os vídeos de improviso agora. Pode ser que eu grave uma hora aí, mas eu não quero fazer de improviso, não. Eu queria fazer bacana, João Batista. Mas eu quero muito mesmo. É um dos meus desejos. Tocou no assunto aqui, já me empolguei. Tem música. Tem uma ocasião, uma situação. Geralmente é quando acontece uma situação, alguém fala mal, por exemplo, eu queria falar sobre Nossa Senhora, a Arca da Aliança e a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, né? Aí tá com tempo que eu quero falar sobre esse vídeo. Quando eu era protestante, eu já tinha feito uma pregação sobre isso. Antes de eu me tornar católico, nem queria ser católico. Aí, poxa, aí eu sempre, não, adiando porque eu queria fazer bem feito. Aí começaram a me instigar, uns amigos meus protestantes, que eu me zanguei. Então, eu vou fazer um vídeo aqui, refutando o que vocês estão dizendo aí. Aí eu até quase que eu faço o vídeo, mas não... É muita coisa. E eu só vou fazer de improviso mesmo. Tô nem aí, não. De improviso sai bom. Mas os 7 sacramentos eu quero fazer... Não quero fazer de improviso, não. Eu quero fazer bem feito. Tem que chegar um protestante aqui e me insultar para eu poder ficar zangado, para eu poder fazer. Igual o sacramento da confissão, né? Da penitência, confissão. Aí, porra, Jesus disse, aqueles que vocês perdoar os pecados serão perdoados, aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Tá dando ali o poder por discípulo, né? Rapaz, aí chega o fariseu e diz, quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Aí os protestantes, o fariseu tava certo lá. Ele fala, pô, vocês estão do lado dos fariseus e contra Jesus, pô. Jesus está dando sacramento, vocês estão em tudo o contrário, pô, vocês não sabem nem ler Bíblia. É muito bom. Pessoal, desculpa eu estar me empolgando aqui, né? Mas eu quero muito falar sobre esse tema. O João Batista te deu tchau aqui, Rebeca. Roberval Magalhães, boa noite, sou católico, apostólico romano, cearense. O showmícios de pseudo-pastores não geram perseguição, mas um católico de vida reta como Frei Gilson, o inferno persegue as obras dos santos. É verdade. Não, o João Batista deu tchau. Na hora que falou tchau, é porque eu li agora o comentário. Adriano Canções, boa noite. Adriano Canções aí também já sempre conosco. Estava meditando a via sacra na igreja. Pronto. Via sacra. Fantástico, né? Talvez a gente grave um vídeo aqui sobre a via sacra também, que é bastante interessante. Via Crucis. Que é muito bom esse... Todas as igrejas, na verdade, eu não sei, eu acho que é regra, não sei, né? Ter a via sacra aqui em volta da igreja, né? Geralmente tem para os irmãos meditarem, né? Eu acho que tem indulgências. Me confirma aí alguém que lembra. Acho que tem indulgência meditar na via sacra em alguns períodos, né? Tem indulgências tanto para a gente como para as almas do purgatório. Tem indulgência também rezar texto em conjunto, né? Em grupo, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Apesar de ser virtual, cada um está em sua casa, distante, mas nós estamos rezando
em conjunto, né, em união, em um grupo de oração. Tá lá no Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, né? Então tem muita coisa interessante para a gente receber indulgência, né, que a gente faz. Muitas vezes a gente nem sabe que tá ganhando, né? Mas tá. Cheguei agora. Isso aí, Adriano. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Você é das antigas aqui, você tem crédito de sobra. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Cara, é um lema que não vai sair mais da minha boca. Viva Cristo Rei. Pessoa, depois que eu assisti esse filme dos cristeiros, assim, eu meditar no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A encíclica papal, o bula papal, não lembro mais quem foi o papa, rapaz, agora que estou esquecendo das coisas, que é sobre o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que todos os reis têm que se submeter, né, à autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E à autoridade da Igreja Católica. Mas depois que eu assisti esse filme dos cristãos, que os caras pegarem arma, eu digo, ei, rapaz, bando de católico macho, meu amigo. É isso aí. Rapaz, se ainda existisse católico, não, mas tinha que ter católico da tradição. E católico mesmo disposto a pegar em arma. Meu amigo, não tinha governo que entrasse, meu amigo. Os caras derrubavam mesmo. Então, da mesma forma lá, o São Pio V venceu a Batalha de Lepanto lá, rezando o Santo Rosário, né? Aí teve a Nossa Senhora, primeiro foi Nossa Senhora da Vitória, depois Nossa Senhora do Rosário, né? André Coelho, Salve Maria. Não sei se você já falou disso em algum vídeo, mas fala rapidamente sobre a sua conversão ao catolicismo. André Coelho, tem alguns vídeos, tem vários vídeos aqui. Você procura a playlist Testemunhos. Tem duas playlists, Testemunho e Testemunho de Conversão. Tem alguns vídeos meus, minha conversão. Eu me converti para ir estudando, sempre foi pelo lado do estudo, né? Eu via bastante incoerências no protestantismo, né? No livro de Apocalipse, né? A negada, pô, né? Tem um tal de anticristo, não sei o quê. Via incoerências, né? Até depois que eu me converti, eu ganhei um livro, Banquete do Cordeiro, que na verdade, do Scott Hahn, que é um livro escrito por um modernista, né? O cara é Vaticano II na veia, mas o livro é muito bom, que ele mostra o livro do Apocalipse como liturgia da missa. Ali é liturgia da missa e história do primeiro século, né? A besta do Apocalipse, os 7 reis, e ao mesmo tempo 7 montes, né? O próprio apóstolo João diz, né? Aí, está falando do Império Romano, e o livro de Apocalipse é liturgia da missa, liturgia. O livro do Apocalipse é difícil, não sei o quê. Meu protestante é difícil, porque eu sei, o texto está dizendo uma coisa, você diz outra completamente diferente. Agora fica claro, quando você é católico, tem uma visão católica, lê o livro de Apocalipse, pô, tá claro. Mulher do capítulo 12 de Apocalipse ali é Nossa Senhora, pô. Não tem como escapar. Vou gravar um vídeo sobre isso. Certo. Minha conversão, eu lembro que foi o livro do Apocalipse, foi um dos motivos. O outro motivo foi a Eucaristia, né? Os caras dizem, não, na Eucaristia Jesus tem a presença espiritual. Espiritual? Simbólica. Pensei, não faz sentido. Ele disse, isto é o meu corpo, né? Aí digo, rapaz, eu lembro que eu estudando Aristóteles e o negócio da transubstanciação, eu fui ver, né? Na época era estudando Aristóteles, o que é substância, né? Mas, rapaz, isso aqui faz muito sentido, cara. Faz muito sentido isso aqui. Consubstanciação é maluquice. E essas outras teorias absurdas. Tem até um vídeo meu falando sobre isso aí, né? Então, quando eu vi os milagres eucarísticos de um ateu, um ex-ateu, né? Ricardo Castanhon, acho que é o nome do cara, que era um maior especialista em coração do mundo, foi estudar hóstias que sangraram, né? Ele descobriu lá que o tecido do coração e o sangue das hóstias que sangraram, né? Tinha tanto carne do coração e tinha sangue vivo. Tinha leucócitos, né? Os leucócitos passam algumas, que são as células brancas de defesa do organismo, né? Fora do organismo vivo, ela demora pouco tempo, acho que algumas horas, que elas conseguem ficar vivas. E esse leucócito estava anos e anos vivo e não morria. Aí, pô, isso é impossível, cara. Então ele se converteu, vendo os milagres eucarísticos, né? Ele, pô, não tem
tem como, os sinais que o catolicismo é verdadeiro, não tem como, né? Os corpos incorruptos, né? Eu queria ir para um local que tivesse um corpo incorrupto, né? Que é muito diferente das mumificações. Mumificações é um cadáver totalmente deformado e os corpos incorruptos dos santos, né? É como se tivesse dormindo ali, né? O corpo não apodrece, né? Tem até casos de corpos como São Chardel, né? Charbel, esqueci o nome do santo, que o corpo dele morreu e o corpo ficava mole, não tinha rigidez cadavérica. Então são muitos sinais. E o outro caso foi o texto, rezando o texto. Ah, meu amigo, isso aqui eu até conto essa história. Eu conto o efeito prático do Santo Texto, que melhora a inteligência. Eu era protestante, comecei a rezar o texto. Eu vou testar, vou fazer um teste esse negócio de texto. Pô, eu sou físico, eu sou formado em física. Eu aprendi que o método científico, o juiz é o experimento. Eu tenho que fazer um experimento para testar, para saber se esse negócio funciona. Eu vou fazer mesmo sem fé. Eu comecei a rezar o texto. Eu rezava contando nos dedos. Quando eu era criança, minha mãe me ensinou. A gente era católico, só que é católico velho peba mesmo. Católico mesmo, só de nome. Vaticano II, missa nova, essas coisas aí. Aí eu rezava contando nos dedos. Ave Maria, 10 Ave Maria, né? Ave Maria. Aí as dezenas eu contava nos dedos. Aí tava numa prova, a Olimpíada de Matemática, não sei o que era, não. Aí tinha que fiscalizar e minha mente se rebela contra a ociosidade. Eu não consigo ficar sem estudar. E eu pensei, quer saber? Eu vou rezar, fazer um teste aqui, rezar esse negócio. Eu comecei a rezar meditando nos mistérios. Né, que você tem que rezar a oração vocal e a oração meditativa, né? Meditar os mistérios. Comecei a pensar nos mistérios e as coisas da Bíblia começavam como se fosse um bocado de peça de quebra-cabeça, começava a se encaixar e eu começando a compreender muitas coisas que eu não entendia. Eu digo, poxa, que negócio é isso aqui? Parece mágica, pô, que é isso? Isso aqui parece que rezar o texto deixa a pessoa mais inteligente. Eu, rapaz, esse negócio é incrível. Aí eu pedi um milagre, né? Eu digo, rapaz, eu vou pedir uma coisa completamente impossível. Quero ver se vai funcionar. É lógico que muitas vezes não funciona, né? Aquele texto de Jesus, né? Jesus, tudo que você pedir em meu nome eu te darei, né? Aí, pô, eu peço muitas coisas e não acontece, né? Tem até um livro que eu vi quando eu era adolescente, né? A capa era uma criança aqui rezando, né? E fez um X no chão e disse, Senhor, meu Deus, faz chover dinheiro aqui. Pô, Deus não vai fazer isso, né? Por quê? Mas se tudo que você pedir no nome de Jesus, ele dá. Aí, pô, o nome de Jesus significa salvação. Santo Tomás de Aquino explica isso aí. Então, tudo que você pedir, né, que tiver por efeito a sua própria salvação ou a salvação de outrem, Deus vai te dar. Né? Então, aquilo que for que contribuir com a sua salvação ou com a salvação de alguém, Deus vai cumprir. Então, eu pedi uma coisa completamente impossível, né? Aí, poxa, no outro dia tava lá, a coisa, não recebi uma coisa, né? Eu falei para minha esposa aqui, que tinha acontecido. Cara, foi tão incrível que eu fiquei todo me tremendo. Eu tava aqui como testemunha, né? Ela, poxa, a minha esposa, ela era protestante mesmo. Foi confusão, que eu era católico, ela era protestante. E aí ela lá disse, rapaz, eu peço tanta coisa, eu vejo todo mundo pedindo tanta coisa e não recebe, pedindo com fé, não recebe. E o tal, reza o texto, sem fé nenhuma. Eu só fui para testar. E recebe um milagre poderoso desse, porque era uma coisa incrível, a coisa que nós recebemos, né? É coisa pessoal, né? Da gente, mas era coisa impossível. Aí, pô, como é que ele recebeu essa coisa impossível rezando o texto? Aí ela começou a rezar, era Ave Maria, era, amor, que você rezava? Aí ela começou a rezar, pediu uma benção, né? Começou a rezar as Ave Maria, uma benção impossível também. Não era nem texto, começou a rezar Ave Maria e recebeu. Aí eu digo, rapaz, elas funcionam mesmo. Então, isso aí foi a nossa conversa. Depois ela converteu ao catolicismo, né? Então, aí é um pequeno relato, né? Aí depois me converti primeiro à missa nova, essa coisa, e eu comecei a ver bastantes incoerências, passar raiva em muitas missas lá, o pessoal cantando música protestante dentro da missa, né? Aí eu fui estudar a tradição, e depois de descobrir a tradição, né, e tendo missa tridentina na minha cidade, eu demorei um ano ainda para poder ir, porque eu tenho que entender esse negócio, eu tenho que saber se é certo mesmo. Então, estudando, demorei um ano ainda para ingressar na tradição. Ainda hoje estou na tradição, né? A tradição não tem mais para onde escapar, não. Que é a Fraternidade
sacerdotal São Pio X, né? Obrigado. Se você estiver falando demais, você me corta aí. É lógico que vocês não me cortar, porque vocês são mais educados, mais educado sou eu, né? Que falo demais. Imagina o Frei Gilson falando do STF como Sila Maracutaia, mas o Frei converte os separados, traz a vocação dos católicos, mormos à fé, se desperta graça, trevas não suporta. E, Roberval, eu não conheço esse Frei Gilson. Eu não conheço. Eu vou procurar aqui conhecer. Tem um padre que ele é até da... Ele não é nem da tradição, né? Eu acho que ele deve ser da Igreja Moderna, né? Que é o Luiz Touro. Ele é da América Latina, não lembro qual é o país dele. Que ele até tem umas coisas interessantes, né? Também tem. A gente não pode desprezar tudo também, não dá. Tem muita gente boa, né? Que poderia se converter à tradição. O sacramento da crisma, onde somos ungidos com óleo para recebermos a força do Espírito Santo. O óleo servia para ungir os reis do Antigo Testamento e lhes fortalecer para o combate. Isso mesmo. O sacramento da crisma também é outro. Eu tenho ouvido sobre o sacramento da crisma, né? As meditações de Santo Tomás de Aquino para o ano litúrgico, né? Eu meditava, né? Sobre esses temas, Santo Tomás de Aquino. Tem uma playlist aí. Um deles era a crisma. Não está muito bem feito, não, que era na história, nas pressas, mas os sacramentos que imprimem caráter, né? Que são batismo, crisma e a ordem. Então, você teve até o catequista, né, da nossa capela, ele disse, rapaz, se desse pra gente perceber o que acontece na alma de uma pessoa, se desse pra gente ver o que acontece na alma de uma pessoa que recebe um sacramento do batismo, da crisma ou da ordem, a gente ficaria fascinado, porque é uma marca para sempre, é indelével, né, indestrutível, nunca mais se apaga, né? O batismo te torna filho de Deus, você é criatura, né? E você se torna filho de Deus. A crisma, você transforma a sua alma, recebe um caráter e você começa a ser soldado de Cristo, né? É a arma do guerreiro, é o sacramento do guerreiro, né? E é na testa, né? A crisma, né? O óleo é na testa, né? O ungido, né? Os pastores aí dizem, eu sou ungido do Senhor, né? Tu é ungido do Senhor, coisa nenhuma, poxa, ungido do Senhor são o quê? Eram os reis no Antigo Testamento, os sacerdotes, como falou o João Batista, né? O ungido do Senhor, né? Eu sou um sacerdote, sacerdote e rei, geralmente. E aqueles que são batizados, crismados, e os sacerdotes, né? Padres e bispos, né? Então, esses são ungidos do Senhor, né? E o sacramento é na testa, né? Na cabeça, porque a testa da crisma, né? É o lugar mais visível. Então, para você mostrar que a testa é sua fonte, é a primeira coisa que aparece. Alguém vai te reconhecer, ele olha para o teu rosto. Então, se você tem um sacramento aqui na testa, bom, você está dizendo, eu sou de Cristo, né? Aí eu lembrei daquele filme lá, Bastardos Inglórios, pronto, lembrei. Que o cara pega os nazistas lá, né? Aí os caras, às vezes que eles não matam, né? Eles desenham suástica na testa do cara, né? Ele, pronto, meu amigo. Você nunca mais vai poder dizer que não foi nazista, porque tá a marca aqui na sua testa. Da mesma forma é a crisma. Só que a suástica ela era uma marca desonrosa. Que era, na hora que quem visse o cara reconhecesse que era um nazista, estigmatizado. E o cristão não. Tem uma marca indelével na testa como soldado de Cristo. Que é coisa mais honrosa do que essa, né? Mas é um tema maravilhoso, João Batista. Tinha muita coisa para falar. Eu tenho procura aí na Sacramento da Crisma, Meditações de Santo Tomás de Aquino para o ano litúrgico. Tem um vídeo aí no canal. Tá meio na tora, tá nas coxas, mas foi o que deu para fazer na época. O João Batista aqui tá me atiçando aqui para eu falar demais, pessoal. Desculpa aí. E o Roberval também. Há um crente que perguntei a ele onde tem a Bíblia, onde tem na Bíblia que o indivíduo se autoproclamar pastor e só aparece de novo
Ele apacenta as minhas ovelhas. Aí tem os caras dizem, não, nós somos... Tem muita igreja protestante que diz, né? Eu sou católico, apostólico, cristão. O contrário dos católicos apostólicos romanos, né? Porque nós não obedecemos a Roma. Tu é apostólico de onde, cara? Apostólico somos nós, porque nós temos um negócio chamado sucessão apostólica. Cada padre aí que você conhece, pode ser um padre bom, um padre ruim, pode ser até o padre mais canalha, mais nojento, mais abjeto que você puder imaginar, mas ele pode bater no peito e dizer, eu sou um sucessor dos apóstolos. Se você for escavar e aí for rastrear a minha origem, né? Não, foi um bispo que me ordenou, e esse bispo foi ordenado por outro bispo, por outro bispo, por outro bispo, por outro bispo, vai bater nos 12 apóstolos. Então tem uma linha que não quebra, uma linha de sucessão que não quebra até os padres e bispos atuais. Então isso aí chama sucessão apostólica, né? Pedro e os apóstolos foram ordenando e sagrando outros bispos, e essa sucessão se espalhou aí. E, pessoal, e o interessante, né? No caso aí, já estou falando do sacramento da ordem, né? Essa sucessão apostólica, sucessão de um líder religioso, sempre existe em todas as religiões. Lá no judaísmo, tinha a sucessão lá dos filhos de Arão, né? E não era nem todos os filhos de Arão, não. Tinha uns que eram os Meraritas, dos filhos de Arão, cada um era responsável por uma coisa. Um era responsável pelos panos, outro era responsável pelas tábuas, né? Outro era responsável pelas coisas sagradas, né? Os utensílios sagrados. Então não era todo mundo, nem dos filhos de Arão, nem todos poderiam tocar ali nos instrumentos. Acho que eu tenho até um vídeo falando sobre isso em algum lugar aí. E tinha um dos filhos de Arão, que eu não me recordo quem, que era o sacerdote, a sucessão sacerdotal era para um desses filhos. Então não era todo mundo que podia ser sacerdote, não. E no judaísmo, a linha de sucessão sacerdotal era sanguínea, era de sangue, né? Era de pai para filho, né? E no Islã tem o chamado sheikhs, né? Que a linha de sucessão lá dos sheikhs, né? Qualquer sheik que você encontrar, ele foi... Eu não sei como é que tem a denominação, né? Mas se fosse no cristianismo era ordenado, né? Ele foi ordenado por outro sheik, por outro sheik, por outro sheik, que aí quando você for rastreando, vai batendo lá nos primeiros companheiros do profeta Mohammed, né? Então, pô, no judaísmo tem isso, no Islã tem isso. Só não tem isso no protestante, pô, que se diz cristão. Pô, quem foi que te ordenou, pastor? Quem foi que te consagrou, pastor? Não, foi fulano de tal. Esse fulano de tal. Pô, vocês são apostólicos porra nenhuma, pô. Vocês são um bando de fajuta. Apostólicos somos nós, católicos, né? Vai bater Jesus Cristo. Nossa autoridade foi dada por Jesus Cristo. Sacramento do batismo, onde nos tornamos filhos de Deus, é onde somos regenerados, justificados do pecado original. E só, exatamente. Então, batismo, no batismo é apagado todos os nossos pecados, né? Por ser o maior pecador do universo. Se batizou, apagou todos os seus pecados e as consequências do pecado. As consequências as consequências por exemplo, das nossas concupiscências, né? A nossa tendência ao pecado, isso permanece. Mas o nosso pecado, todos os pecados e o pecado original e todas as penas, se eu for batizado e morrer imediatamente após o batismo, eu vou para o céu. Se eu não pecar depois, se não pecar depois, eu vou para o céu. Que foi o caso que a negada até fala de Constantino, né? Diz que Constantino, se eu errar aí, vocês me corrijam, né? Constantino foi batizado no final da vida. Pouco antes de morrer, se batizou. Aí, se batizou, bicho de sorte. Só que depois que você se batiza, se você cometer um pecado mortal, você vai para o inferno. Esse pecado mortal só é apagado, né? A pena desse pecado só é apagada através do sacramento da confissão, né? da penitência. Tem que se confessar, se arrepender, confessar e cumprir a penitência. Senão você vai para o inferno. Não tem, a não ser que você tenha uma contrição perfeita, né, no final da vida. Aí os pecados veniais, se você
se batizou, não cometeu nenhum pecado mortal, cometeu pecados veniais, você é purgatório expiar esses pecados que você fez, né? Tem um livro, Banquete do Cordeiro. Ah, esse livro é fantástico. Esse livro me ensinou muita coisa. Ele tem um errinho lá, desse livro. Eu não sei se foi o Scott Hahn que errou, ou se foi o pessoal da editora que falsificou. Que é o... Eu tenho que verificar, tenho que ver, tenho que procurar... Já era para eu ter feito isso há muito tempo, pegar esse livro em inglês, no original, e ver se foi o Scott Hahn que falsificou, ou se foi o tradutor que falsificou. Tem uma falsificação lá, que ele vai falar dos... todas as partes da missa lá, né? Todas as partes da missa, as citações da missa, eles, isso aqui já tinha no primeiro século, nos primeiros séculos, né? Fulano de tal já dizia isso, fulano já registrou que na missa tinha isso. Aí tem aquela Dominus Vobiscum, né? Ético Spiritu Tuo, que o Dominus Vobiscum, né? O Senhor esteja convosco, o Senhor é convosco, né? E a resposta da igreja seria et cum spiritu tuo, traduzindo, e com o teu espírito. Só que aí o pessoal traduziu por ele está no meio de vós. Isso é uma falsificação grotesca. Não é isso que ninguém vai achar, só pedir para pegar bem o livro ali dentro, ó, na minha biblioteca. Mas isso aí foi uma falsificação quando fizeram o missal novo, né, o Novus Ordo Missae, e teve um bispo que pegou os caras da tradução francesa do missal, né, traduziram o missal do latim para o francês, os caras falsificaram o texto. E, na época, tinha especialistas em língua francesa. Os cabos diziam, não, isso aqui não pode não, corrige isso aqui, porque não passa essa sua falsificação. Aí o que é que os brasileiros fizeram? Esqueci do nome do bispo brasileiro, cara, que fez essa falsificação. Copiou a falsificação francesa, e como não tinha nenhum perito especialista em língua portuguesa na avaliação do missal em língua portuguesa, a falsificação passou. Né? Falsificação, ele está no meio de nós. Né? Então, pessoal, vocês aí, quem estiver na missa nova, a resposta correta o Senhor esteja convosco, e com o teu espírito. Ele está no meio de vós, no meio de nós, é falsificação. E tá lá, no Banquete do Cordeiro tem essa falsificação lá. Agora eu quero saber se foi o Scott Hahn que falsificou, que eu duvido muito, ou se foi o tradutor da editora. Eu não lembro se a editora é Eclésia ou não lembro qual é a editora, mas tem essa falsificação lá. Mas, Adriano, não deixa de ser um livro excelente. Esse livro é muito bom, cara. Muito bom, apesar de o Scott Hahn ser modernista, né? Ser Vaticano II. Roberval Magalhães, apacentar as minhas ovelhas de Cristo, a Pedro, faz sentido liderança da igreja. Para os protestantes, o meio de fazer hora extra. Pequenos empregos. Verdade. Foi dada autoridade a Pedro, né? Autoridade como líder dos apóstolos, né? Tem um sacramento da Eucaristia, né? Que foi dado lá na última ceia, nosso Jesus Cristo diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Então ele deu poder aos apóstolos. Ele deu poder fazer isto em memória de mim. Ele disse os apóstolos, não foi pastor, não. Aos apóstolos e seus sucessores, né, que são os padres e bispos. Né? Quem foi o bispo que te ordenou? Quem foi? Qual é o apóstolo, pastor? Eu celebro Santa Ceia aqui, mas é só um símbolo. É verdade, é só um símbolo. Isso aí é só uma imitação barata de culto. Né? Não é culto de verdade, né, nas igrejas protestantes. Jesus disse, eu estarei convosco até o final dos tempos, né? Até o final dos séculos. E ele está todo dia tem uma missa celebrada no mundo. Ele está conosco todo dia, porque todo dia ele desce do céu e se esconde, né? O Jesus escondido, né? As meninas de Fátima falavam, né? Ele se esconde ali sob as espécies de pão e vinho, né? Está conosco todo dia tem sacrifício, né?
o sacrifício do templo cessou, né? O templo dos judeus cessou. Cessou nada, cara. Agora nós temos o sacrifício verdadeiro, o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo sacrifício da cruz, atualizado, porque aquele sacrifício está gravado na eternidade para sempre, né? E toda vez que o padre diz as palavras da consagração, esse sacrifício se atualiza de forma incruenta. Jesus não sofre mais, né? Mas ele, o sangue, o corpo, a alma e a divindade de nosso Jesus Cristo estão presentes ali. Cara, é fantástico. Por isso que é bom ser católico. Muito obrigado por responder, viu? Vou procurar os vídeos do seu canal. Achei interessante esse do texto. Estou um pouco fraco na fé, mas depois dessa eu vou me aplicar mais. Rapaz, o texto. Rapaz, rapaz, o texto, reze sem fé, reze de qual. Não deixe de rezar. Não, eu tenho que rezar o texto, mas eu tenho que rezar quando tiver tempo, porque eu quero. Eu vi muita gente falando isso já, né? Eu quero rezar bem rezado. Rapaz, não importa se você está angustiado, está triste, está sem tempo, muitas vezes você está desmotivado. Reze de qualquer jeito, reze, né? Tem um ditado católico que diz mais ou menos assim, né? Haja como se tivesse fé e a fé lhe será dada, né? Tem um ateu que foi discutir com o Cura d'Ars, né? E eu vim aqui discutir com o senhor, que eu vim dizer com o senhor. Quem souber a história aí direitinho aí, coloca um link aí nos comentários para negar assistir, cara, que é muito bom esse testemunho. Tem muita gente que conta essa história. O ateu queria discutir lá com o Cura d'Ars, né? E vamos lá, me mostra aí essa tua religião, se tem algum efeito, se Deus teu não existe. O Cura d'Ars disse, não sei discutir religião, não sei discutir com ateu, não sei provar, eu só sei fazer uma coisa. Eu só sei ouvir confissão. Você quer se confessar? Não quero confessar, não, aqui eu quero debater com o senhor. Não, eu não sei fazer isso, não. Pois, não, mas eu não acredito que Deus tenha te dado, Jesus tenha dado a vocês esse poder para perdoar pecados. Aí ele disse, rapaz, eu não sei se não é debater, não, só se eu ouvir confissão. Aí, pô, se você quiser, não, mas eu não acredito. Não, pois, pelo menos só tente aí. O cara foi lá, fez uma simulação de que estava se confessando, né? Foi uma simulaçãozinha aqui. Aí o cara se confessou, pô, nessa confissão ele se converteu. Tem outro exemplo, cara, o cara me ligou aqui, eu esqueci, ó. Outro exemplo no filme Cristeiros, o próprio cara lá que foi general, foi seu general, era ateu lá, casado com uma cristã, aí foi defender os cristeiros, ele vê na batalha lá, eu não sei se ele se converteu não, né? Mas tá no rumo de se converter. Até onde eu assisti o filme, ainda tô terminando de assistir, porque o filme é grande, é mais de 2 horas. Cara, tinha outro exemplo de uma pessoa que se converteu desse jeito aí. Tipo, exercitando. Eu fui rezei o texto sem fé. Pô, eu tava com fé nenhuma, eu vou aqui só pra fazer um teste, pô. E aconteceu um milagre, né? Não importa. Reze mesmo se você tá desmotivado. E você tem mais galardão, né? Você é mais abençoado. Se, por exemplo, você procurar situações de distração, por exemplo, né? Não, vou rezar o texto, vou estar num lugar barulhento, onde tem festa, barulho. Você procurar uma situação de distração, você está cometendo pecado. Mas se você procura uma situação e as distrações vêm, vem muita distração para você. Tá? E você não está procurando, mas as distrações vêm, só em você permanecer firme rezando o texto, você já tem um galardão. Você já tem uma bênção maior, né? Eu lembro, rapaz, agora eu esqueci o nome do cara, rapaz. Tinha um santo, que o santo dizia, né? O santo, rapaz, eu tenho uma dificuldade muito de rezar, porque vem muita distração. Aí, um cara lá qualquer, um cristão normal, né? Rapaz, não tem essa dificuldade, né? Pra mim, eu não tenho dificuldade. Eu rezo, eu não me distraio com nada. Aí o santo lá, rapaz, quem lembrar quem é esse santo aí, pessoal? Vocês me dizem aí. O santo, rapaz, como é que pode? Esse cara é bom. Porque ele não se distrai. Toda vez que eu vou rezar, eu me distraio. Aí depois tá bom. Se você vai ali rezar, se você rezar, na época, cavalo era coisa de rico, né? Se você rezar lá sem se distrair, eu te dou esse cavalo. Aí o cara, pois tá bom. Acabou, rapaz, eu rezo, não me distrai. Aí o cara tentou rezar. Aí, quando voltou, aí
E aí, você conseguiu rezar sem se distrair? Não, rapaz, eu rezando, toda hora eu pensava, o fulano de tal, o santo fulano de tal vai me dar o cavalo com sela ou sem sela? Isso não saía da minha cabeça, ficava distraindo, né? Então, é você perseverar, mesmo se vier distração, você persevera, que Nossa Senhora, Deus, vê o seu esforço. É Scott Hahn, Venezuela, né? O padre Luiz Toro. Sacramento da penitência, reconciliação, é para todos os cristãos católicos batizados que caem no pecado e voltam novamente a se reconciliar com Deus por meio da confissão dos pecados. Exatamente. Só tem você só é possível seus pecados serem perdoados depois do batismo, você se batizou pelo sacramento da penitência, né? Da confissão dos pecados. Deve ter sido Lutero quem sagrou. Primeiro pastor. Eita, rapaz, Lutero era muito engraçado. Lutero falsificou a Bíblia aí, muitos versículos. Até o meu amigo Joaninha, né? Ficava lê alemão, grego, hebraico. Aí é protestante, né? Eu peço até que vocês rezem por ele, que rapaz, esse cara vai ser católico. É só continuar perseverando. Ele viu tanto erro, tanta falsificação na Bíblia de Lutero, que diz, poxa vida, esse cara era muito sacana, né? Frase de Santo Agostinho, não se pode dizer que possuem a fé católica se não ensinais a crer na fé de Roma. Exatamente. Onde está Roma, está a igreja, né? Então, uma frase também assim. É isso mesmo. Pessoal, tanto é isso aí, João Batista, que uma coisa que eu não entendia, né? Depois, lendo Santa Maria Aquino, que eu vim entender essa coisa, né? Perguntei. Para muita gente, a negada não sabia me responder. Mas o sacramento da ordem, né? Você não perde. Ele é indelével, né? Produz caráter. Pronto, caráter, lembrei. Caráter, né? Que é o batismo, confirmação, né? Que é a crisma, e a ordem. Então, produz caráter. Então, quem é padre e já era. Foi ordenado, não perde. Ele tem aquele caráter nele, para sempre. Ele vai para o inferno. Se morrer em pecado mortal, for para o inferno, for um padre um péssimo padre, vai para o inferno, mas vai com o sacramento lá da ordem na testa. Para sempre, para sempre. É indelével. E é mais vergonhoso ainda. Ele vai para o inferno ordenado, cara. Só que quando um padre vira herege, né, ou tem um cisma, né, se separa de Roma, ele não perde o sacramento da ordem, continua sendo padre, né, continua tendo o sacramento da ordem, porém ele perde a sucessão apostólica, porque a partir do momento que se desliga de Roma, perde a sucessão apostólica. É engraçado, é incrível, né? É uma coisa interessante essa distinção. Não perde a ordem, o sacramento da ordem, mas perde a sucessão apostólica. Por isso que o pessoal da igreja ortodoxa, né, das igrejas ortodoxas, russa, grega, né, eles têm o sacramento da ordem, ainda permanece, mas não possuem a sucessão apostólica porque estão desligados de Roma, de Pedro, né, do Papa romano. Luiz Toro me ensinou muito, Robert Val Magalhães, Luiz Toro me ensinou muito. Os vídeos deles são uma aula de história, doutrina e teologia. Couro pelo sovaco, ele debatendo contra 6, 7, 8, 10 protestantes, denominação diferente, é maravilhoso. Robert Val, tem um vídeo que eu gravei, né? Eu fiz um vídeo mostrando que o que são os anticristos, né? Os protestantes são anticristos. Aí que era aquele que nega que Cristo veio em carne anticristo, né? Então o versículo lá nas epístolas do apóstolo João, antes do Apocalipse, nas epístolas bem pequenininhas, são os únicos lugares que aparece a palavra anticristo, né?
Mas, pô, quem nega que Cristo veio em carne é anticristo. Aí os protestantes negam que Cristo vem em carne, que ali é o corpo de Cristo, a Eucaristia. Pô, é, é, como é que se diz? São anticristo, né? Aí eu vou fazer lá toda aquele texto lá que escandalizaram quando Jesus disse, né? Quem não comer da minha carne, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, né? Não vai ter vida eterna. Aí o pessoal se escandalizou, não foram os primeiros protestantes ali, né? Eu disse, poxa, estão negando que a Eucaristia é Cristo em carne e anticristo, né? Aí eu disse, ó, se existe uma identidade substancial entre nosso Senhor Jesus Cristo e as hóstias consagradas, né, se existe, e a gente sabe que existe, né, que é a transubstanciação, doutrina da igreja, né, quem é católico tem que acreditar nessa identidade substancial. Então, se é anticristo, quem disser que Cristo veio em carne, aquele seu corpo físico material, né, veio em carne, né, se eu disser que é anticristo, aquele que nega aquilo, eu disser, aquele que nega que Cristo também está em carne na Eucaristia também é anticristo, né? Aí eu fiz toda uma... tem um vídeo meu aí, os protestantes são anticristo, vocês procurem aí para entender melhor esse assunto, que lá tá mais detalhado. Aí eu expliquei, todo mundo me chamou de louco, é absurdo, tu tá ficando doido. Aí, alguns meses depois, ou foram alguns anos depois, o Luiz Toro falou a mesma coisa que eu falei, né? Aí eu digo, poxa, tem que vir alguém famoso para falar as coisas que eu falo para você acreditar em mim, cara, tava patente lá, né? Só que esse cara precisa de uma autoridade de alguém famoso, né? Mas o Luiz Toro é muito bom, né? Nesse caso de apologia católica anti-protestante, né? Editora Cleofas, né? Roberto Magalhães. Os protestantes têm raiva de ver, é verdade. É verdade. Quando eu estou rezando, aparece muita distração, Os protestantes têm raiva de velas nas orações, até os cheiros azuis. Certo dia, mostrei o vídeo dos judeus. Você dá uma vela para cada membro da família fazendo oração. Esses protestantes são engraçados. Mano. Se um católico faz, eles criticam, né? Mas na hora que é um judeu, porque eles são muito fãs do judeu. Eu digo, pô, vocês são fãs dos caras que negaram a Cristo, pô. É muita onda. No livro do Vitor Franco, rapaz, Em Busca de Sentido, pronto, Em Busca de Sentido. O Vitor Franco era um judeu nos campos de concentração nazista, né? Ele fala, tem um trecho lá, que ele fala do pensamento judaico, né? O purgatório. Né? O pensamento do purgatório está lá no pensamento judaico. Eu digo, poxa, só vocês que não acreditam, pô. Por que não? Porque tem que ser contra católico, pô. A reza, né? Os judeus fazem assim, né? Eu conheci um amigo judeu, não sei se ele estava falando a verdade, né? Se confere o que ele falou, mas que os judeus rezam assim, né? Porque tem que ser como a chama de uma vela, né? Mas quando é católico, o negócio é diferente. Até hoje no judaísmo existe uma festa chamada Festa Chamuca, que significa Festa da Dedicação, que é a festa das luzes, das velas. Então, aí, tá vendo? Informação aí que eu não sabia, que o João Batista nos trouxe aqui. Rapaz, o bom disso aqui é porque só tem gente qualificada, meu amigo, que ensina a gente aqui. Até hoje no judaísmo existe uma festa chamada Chamuca, não sei se pronunciei certo, que significa Festa da Dedicação, que é a festa das luzes, ou velas, tá vendo aí, católicos, ou protestantes, vocês aí que abominam as velas, né?